Começando pelo Flamengo, que foi o último a chegar. Ontem treinou no Ninho do Urubu e, na sequência, no final da noite, embarcou para os Estados Unidos, chegou agora há pouco. E a gente vai mostrar imagens do embarque, que foi uma tremenda loucura aqui no Rio de Janeiro. Aerocaos, a gente está chamando esse embarque. É muito tradicional aqui, né? Principalmente no Rio de Janeiro. A torcida está muito presente, fazer festa, né? Para acompanhar o clube nesse momento de despedida, por uma competição. Está muito em foco no Rio, porque o Rio... Isso que eu ia falar, aqui é muito forte isso. É porque o Rio colocou os 3 últimos finais de Libertadores, né? O Fluminense, o Flamengo, o Botafogo. Mas eu acho que isso no Brasil inteiro. Pô, o pessoal faz lá no Nordeste também, quando o Fortaleza foi para jogos importantes, contra em São Paulo, a torcida do São Paulo, quando o São Paulo veio aqui para a final da Copa do Brasil, fez... Não colocaria no Rio, não. Porque o Rio está mais em foco por causa das 3 finais de Libertadores. Mas todo torcedor dos grandes clubes do Brasil, quando o time está indo para uma grande final, uma grande competição dessa, eles fazem isso. Mas, assim, essa passou um pouco do limite, né? Os torcedores começaram a escalar árvores, escalar ônibus, a polícia teve que agir, aí... rolou um gás de pimenta, dispersão, não foi totalmente tranquila e teve um momento, apesar de toda a festa da torcida do Flamengo, aí nesse momento de embarque da equipe, teve também um momento de protesto da torcida em relação ao Gerson, né? Assim que a notícia sobre a decisão dele de se transferir para o Zenit se confirmou, a torcida, tem até uma imagem que viralizou bastante nas redes sociais, a torcida jogando notas de R$3, com a imagem do Gerson, uma nota que não existe. Mas já está confirmado isso? A transferência dele? A notícia é essa, né? Que ele aceitou a proposta do Zenit. A notícia que veio da onde? Quem que ele aceitou? Ele falou? Ele aceitou? Não sei assim? se ele exatamente se manifestou. Então, tem essa questão de multa ainda, o problema com o Carlos Leite, né? Teria que pagar uma multa por Carlos Leite. Essa questão de traidor. Por quê, cara? O clube está sendo muito bem ressarcido, está sendo pago a multa. Eu penso diferente, mas lógico, eu entendo e respeito o torcedor demais, né? O torcedor que sente, o torcedor que tem apego, né, ao jogador, esse amor, essa paixão. Eu não vejo. Já aconteceu contigo? O do quê? Eu não lembro mas você foi movimentação de times rivais? Direto não, né? Não. Não, né? Não, mas ele não está indo também. Não. Mas aqui era mais comum você ouvir esse tipo de coisa quando você vai para um time rival e tal, né? Transferência sim, então quando você sai, mesmo. Ou então quando você tem alguma briga ou, por exemplo, citar o Scarpa no Fluminense, né? Que ele esperou o contrato terminar e sai de graça. O clube não tem nenhum... Que é um direito dele também, não é obrigado a renovar. Óbvio, é um direito. E aí eu entendo do torcedor falar, poxa, ele fez isso e o Fluminense não ganhou nada, ou o Flamengo não ganhou nada. O Gerson não, os caras estão depositando lá uma quantia enorme. Os caras estão pagando a multa. Pagou a multa, você passa a ter uma discussão apenas entre o clube que está pagando e o jogador. O Gerson disse que sim, aceitou a proposta, deu ok para tudo. Vão discutir detalhes agora dessa transferência. A do Gerson? A do Gerson. A notícia é assim, o Gerson aceitou a proposta do Zenit, agora o clube russo vai aguardar o fim da participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes para pagar a multa de 25 milhões de euros, né? Coisa de 158 milhões Não de reais. Não é baixa a multa, Essa notícia da Letícia Marques, né? E é um jogador que tem o quê? 29 anos? 28. Não, a discussão agora está em torno também de uma multa que o Flamengo argumenta que o Gerson deveria pagar porque haveria a rescisão da parte do Gerson, ou seja, unilateral, quando na verdade é boa essa discussão, se é o Gerson que está rescindindo ou é por força de uma multa que ele aceita, o pagamento está saindo, Flamengo estabeleceu. Se você sair antes do prazo, você paga a multa, acabou o seu compromisso, Não, certo? o clube pagando a multa ao Flamengo, mas teria uma multa em contrato que o Gerson deveria pagar, coisa de, acho que 40 milhões de reais, né, que o Gerson deveria pagar, porque ele estaria rescindindo um contrato de direito de imagem que ele tem com o Flamengo. Então, o Flamengo estaria cobrando do Gerson também uma grana a mais. Mas a gente está entrando também no nível de detalhe que não vai excluir a questão maior. 40 milhões não é detalhe, né, Lino? Não, eu estou falando da discussão, da questão jurídica. Isso não vai impedir 8 depois... 8 milhões de dólares, vamos dizer assim?
Se o Zenit vai assumir esse valor, ué. o jogador vai dispor. Até mais do que 40. Eu acho então, que essa é a briga, essa discussão. Até a matéria da Letícia explica isso, né? Que é, no caso de rescisão unilateral, sem justa causa, cobrar o direito de imagem, que não faz sentido. Do lado do Gerson... Eu não sei se não faz sentido, mas é uma discussão, é uma questão que está sendo colocada, porque o Roger perguntou, está fechado? Está tudo ok? Aparentemente sim, porque você chega lá, paga a multa. Quando você paga a multa, deposita a multa, o atleta decide se ele quer ir ou não, né? Ou pelo menos quando você coloca a possibilidade de pagar a multa. Pagou a multa, o atleta aceitou, o clube não pode fazer nada. Ele tem o direito de se transferir. O que o Flamengo está discutindo agora são detalhes. Aí é a questão do contrato de direito de imagem. Devem para a gente, então, não mas deve, aí eu acho salário que é uma que exposição, ficou, que ficará. É uma exposição desnecessária essa questão, né? Porque você coloca o atleta também numa situação desconfortável perante o torcedor. Ele está sendo agora cobrado, xingado, achincalhado por uma coisa que ainda não está certa. Ele tem o direito dele de escolher, ou de querer ir, ou não sei, mas... Concordo com você. Começa a se ventilar um monte de coisa e ainda não está certo, né? E aí ele vai disputar um campeonato super importante pro Flamengo. É um dos jogadores, se não o mais importante do time, é o capitão, é a referência técnica, é o termômetro. E aí ele vai sendo dessa forma aí, pressionado pelo torcedor que está xingando ele de tudo quanto é forma. Eu acho que é pouco inteligente das duas partes. E da parte dele, exposição... imagino que seja uma proposta financeira tentadora, porque o Gerson tinha renovado recentemente até 2030 com o Flamengo, né? E exatamente o que deu brecha para essa negociação acontecer, porque o Flamengo topou diminuir a multa, aparentemente deu uma sensação de que, olha, eu não vou dar a sua pedida salarial, mas eu vou renovar colocando uma multa muito mais baixa, ou seja, uma multa alcançável, pagável, para que você possa se transferir, caso você receba uma proposta interessante para você, que é exatamente o que aconteceu agora. Mas, em termos esportivos, o Gerson sendo um jogador valorizado, que estava sendo chamado frequentemente pelos treinadores de seleção brasileira e continuou sendo chamado pelo Carlo Ancelotti, parece uma movimentação de alguém que deixou, de repente, esse sonho em segundo plano, né? Eu acho que foi uma escolha, assim, são escolhas muito pessoais, né? Porque é um jogador, ele recebe uma proposta salarial. Não, e não é uma crítica, não. É só uma decisão que ele tomou e talvez não esteja... né, isso foi mais importante, né, Jé? A informação é que o salário dele vai ser muito mais... Ele vai ganhar muito mais para ir jogar lá. É uma decisão pessoal, eu não posso dizer que, poxa, é injusto, ou que ele não deveria ter feito isso, ou que ele falhou em alguma questão ética, porque ele aceitou uma proposta de um salário muito mais alto. Ele sabe a dor dele, a dor da família, o que ele tem como ambição na vida dele, mas eu entendo que ele abriu mão da seleção brasileira. Ele não vai... Eu posso dizer hoje que dificilmente ele vai estar na Copa do Mundo do ano que vem. Porque ele vai para uma competição que não vai ter visibilidade. A gente viu o que aconteceu com o Luiz Henrique, a gente viu o que aconteceu com o Nino, por exemplo. Ok, nessas duas posições, a seleção brasileira tem uma oferta maior de jogadores do que de meias. É verdade. Mas no último jogo, o Gerson nem estava escalado como titular. Um Brasil que se deu muito bem com 4 atacantes. E é um treinador agora que consegue encontrar maneiras táticas de suportar algumas dificuldades da geração, de convocação. Então, ele fez uma escolha pessoal de direcionamento da carreira dele, e nessa escolha, certamente, ele colocou na balança que ele não vai ser chamado mais para a seleção brasileira. Tende a ser dessa maneira, a menos que o Brasil passe por uma dificuldade gigante de criação. E aí se lembre de novo do Gerson, que nos ajudou nesse momento, e ele seja convocado. Eu penso diferente da Jéssica. Eu acho, mesmo ele indo para o Zenit, você deixar de olhar o Gerson seria pouquíssimo inteligente para a seleção brasileira. Você tem até porque Bento está sendo convocado jogando na Arábia Saudita. Mas o Bento não joga, né? Movimentos. Mas é convocado. Ele também está no banco de reservas. Quem hoje é melhor meia do que o Gerson no futebol brasileiro, ou no futebol brasileiro que eu estou falando dos brasileiros? Ele pode não ser convocado, ok, mas aí é uma escolha do treinador, que eu acho que é pouco inteligente. O Gerson hoje é uma referência também na seleção brasileira. Nos últimos jogos, ele foi titular da seleção brasileira, só nesse que não. Não, ele é uma referência. Posso desempatar aqui? Claro. Você está mais qual lado? Acompanhar, ele foi para a Rússia, eu não olho mais e nem convoco. Não olha mais. É que o Zenit não vai jogar mais nenhuma competição continental. Tudo bem, mas joga lá o campeonato russo. E é uma boa métrica? Quantos jogadores do futebol inglês não disputam o campeonato continental? Eu vou usar lá no time pequeno da Inglaterra. Pouco inteligente.
que o Roger usou. então E são convocados. A expressão pouco inteligente eu vou usar do Roger. Mas do lado da... Mas vou concordar com a Jéssica muito, sim. A gente falou sobre isso no Redação essa semana ainda, eu e a Jéssica. Eu acho que, se eu fosse ele, eu não tomaria essa decisão. Mas é no campo do pessoal mesmo. Você respeita a decisão do cara, ele priorizou a grana que ele vai ganhar, ele botou na conta a idade que ele tem, a projeção de carreira que ele tem, ok. As escolhas de vida cada um faz. Agora, também acho que ele está abrindo mão de a Copa, também acho que a seleção brasileira não vai sustentar o Gerson por tanto tempo, acho que ele não vai manter o nível que a gente... Já seria muito difícil no futebol brasileiro ele manter o nível de jogo que está propondo o Ancelotti agora, com aquela pegada, aquela velocidade. O Gerson nem encaixa tanto naquele ritmo de jogo. Ainda assim, acho que ele contribuiria de uma outra forma, mas saindo do Brasil para ir para a Rússia, para jogar pouco como ele vai jogar e para não jogar contra grandes equipes europeias, Mas, olha, acho que ele está fazendo uma escolha de carreira aceitável, respeito à escolha, mas eu não faria isso. No mínimo está correndo risco, vai. Então, não. mas olha só, joga-se muito no Brasil, reclama que não tem intensidade porque joga-se muito, né? Quantos jogos o Flamengo faz? E o Gerson é dos jogadores que mais jogam, que mais vezes entra em campo. Então o Gerson deve fazer o quê? 70 jogos numa temporada? Ele vai para a Rússia, Roger. Não, eu sei, eu só estou falando aqui. Ele vai para um país em guerra, ele vai para uma situação completamente fora. A escolha de vida dele eu respeito, cada um faz o que quer com a própria vida. Eu posso concordar com vocês que ele pode, vamos dizer assim, diminuir a possibilidade dele de ir numa Copa do Mundo. Mas a Jéssica, quando fala assim, ele já fala que ele não vai para a Copa do Mundo, não vai ser mais convocado. Dificilmente. Eu acho que não. Eu acho que ele indo para o Zenit, ele continua sendo convocado. E aí, o que ele vai colocar de entrega dentro dos treinamentos e nos jogos da seleção brasileira é que vai dizer se ele vai à Copa do Mundo ou não. Eu não acho que a intensidade dele vai cair, pelo contrário. Eu acho que ele vai estar num centro, num dos grandes times, time que é muito campeão lá. Vai ter menos enfrentamento contra times de outro país, ok. Mas ele vai jogar menos jogos. Então, isso dá a condição dele ter mais intensidade nos jogos que ele jogar, né? Na quantidade de jogos que ele jogar. O que tira a intensidade do futebol brasileiro é a sequência de jogos, é a quantidade de jogos. Você iria? Nesse momento, se fosse o Gerson? Me mostre os 2 contratos que eu te digo. Então. Te digo na hora, não preciso muito tempo para resolver, não. Mas assim, o fato é que o Gerson foi vaiado ontem, impressionado, no melhor momento da carreira dele pelo Flamengo. Achei exagerada a torcida diante do de uma Flamengo. competição bem importante. E é uma negociação que ainda não se concretizou. Então, esse é o ponto. Porque aí eu acho um pouco inteligente também da torcida. Vaiar o jogador provavelmente mais importante do Flamengo numa competição muito importante, sem saber o que vai acontecer. Mas é torcedor. Sim, óbvio. Olha, pode tudo, torcida pode tudo. Eu tenho a informação que o Flamengo não recebeu nenhum contato formal do Zenit para pagamento de multa nessa janela. Aí, ó. Então, eu estava aqui, vocês estavam debatendo, eu estava assim, é uma informação. E realmente, a informação Por enquanto, que vem... ainda não. De quem? Da onde? E declaração, não vi ninguém declarar nada. Então, tem a informação que parte do staff do Gerson, dizendo que está tudo certo, mas o Flamengo em si está... Onde está isso? Né? Ainda tem uma questão para ser resolvida. Tudo nessa velocidade de informação, né? Tanta gente em rede social, tanta gente em site, não sei o quê, que todo mundo parece que quer dar a primeira informação. Tem que ter calma e aí, nessa se hora. Se errar lá atrás, nego nem lembra. Porque mas se acertar, falava, foi eu que botei lá. Porque a gente está falando pro alto, um jogador muito grande, um jogador que é um ídolo da torcida. Tem que ter um cuidado maior, porque se essa informação... É sério. A Siri brotou do nada aí, hein? Ela veio dar informação. Eu tenho medo disso. Mas eu acho assim, o Flamengo não recebeu nenhum contato formal do Zenit para pagamento dessa multa. Recebeu um contato há um tempão atrás para averiguar a situação e o Flamengo disse que não ia vendê-lo. A negociação renovou o contrato do Gerson por um salário que é compatível aos principais nomes do elenco. Essa é a situação do Gerson hoje no Flamengo. Então, por enquanto... Não tem o clube não tem nada sobre o clube de ter tido alguma negociação, dessa negociação está em andamento. Você está falando com o mesmo passarinho que eu aqui, inclusive. E essa questão que o Lino ainda trouxe, né? Que pode ter algum gatilho no contrato de um valor a mais que o Gerson tem que dar
Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, né? Flamengo que já está se preparando aí no mercado para substituir o Gerson, né? Já tem novo jogador aí pronto para a substituição do Gerson. Ficou interessado, quer saber as últimas informações? Então assiste esse vídeo até o final. Agora ao vivo também o Flamengo, hein, que já chegou então nesta manhã. Ontem uma despedida aqui do Rio de Janeiro um pouco tumultuada, muita festa, é verdade também, mas algumas questões que envolvem também jogadores e jogadores importantes do rubro-negro. E aí, Mendel, tudo certo? Você conversou então com dirigentes do Flamengo? É isso mesmo, Bruno, tudo certo. A chegada do Flamengo aqui foi bem mais tranquila do que a saída do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Como você disse, muitos protestos da torcida, uma saída tumultuada, protestos em relação à iminente saída do Gerson do Flamengo. A informação que a gente tem é que o Flamengo o Gerson já tem um acerto, o staff dele, com o Zenit da Rússia, e esse acerto, por enquanto, ainda não tem um contrato assinado. Isso vai ser assinado depois do Mundial de Clubes, se nada acontecer de diferente durante esse período. E aí o Zenit paga os 25 milhões de euros, a multa para ter o Gerson. E claro, a torcida do Flamengo muito insatisfeita, chamou o Gerson de traidor, notas falsas de R$3 com o rosto do Gerson, uma saída bastante tumultuada. Já a chegada aqui foi bem tranquila, apenas 3 americanos fãs de futebol que conhecem bastante o Flamengo, conhecem os jogadores do Flamengo, vieram aqui para pegar autógrafos, tirar fotos. Até existiu uma orientação da FIFA para que os jogadores do Flamengo chegassem por uma entrada alternativa, mas como estava tudo muito tranquilo, o Flamengo chegou pela porta da frente mesmo e chegou ao hotel onde vai ser a concentração do Flamengo aqui em Atlantic City para a estreia do Flamengo na próxima segunda-feira. MGM chegou ao Brasil porque aqui a diversão é pra valer. Diversão, diversão, diversão fresquinha. É o puro creme da diversão. BetMGM, vem que tem diversão. Na Filadélfia contra o Esperance. O Flamengo chega com jogadores e também 3 toneladas de bagagens. Toda uma logística, muitos equipamentos. O Flamengo, por exemplo, vai ter que treinar com um novo jogo de uniformes para o treino na véspera do jogo, porque não pode ter patrocinador, então realmente tem toda essa logística envolvendo a chegada do Flamengo. Jogadores daqui a pouco almoçam aqui no hotel e depois tem uma entrevista coletiva do José Boto, o diretor de futebol do Flamengo. Vai falar sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre o Gerson. A gente vai trazer essa entrevista durante a programação da ESPN. A gente vai ouvir então o José Boto falando sobre o Gerson e também sobre outros assuntos relacionados ao Flamengo no Mundial de Clubes. Querendo ou não, hoje muita gente tem dúvidas sobre essa situação do Gerson e é para isso também que o Mendel Bidlovski estará lá para acompanhar tudo. Na atual passagem dele, o Coringa tem 141 jogos, 129 como titular, a minutagem aí de quase 80 minutos, né, quase jogos completos, com 11 gols e 23 assistências, conquistando nessa passagem atual 2 vezes o Carioca, a Copa do Brasil e a Supercopa, lembrando que obviamente ele teve uma outra passagem que também foi multicampeão, inclusive com a Libertadores. Deixa o Mendel aí com a gente pra gente, né, seguir nessa conversa. E acho que é uma véspera de Mundial, mas esse assunto Gerson acabou tomando conta também da despedida, não foi, Jailson? Sim, tomou completamente. A festa ali ficou, até eu penso assim, até em segundo plano, em determinado momento ali. Teve a festa e tudo mais, aquela euforia. E foi grande, né? Foi legal. Grande. Mas acho que o protesto do Gerson tomou proporções maiores. E que é um tipo de assunto que eu acho que o torcedor não estava esperando ter que lidar nesse momento, né, Marra? Não. Não, né, assim, um jogador que renova o contrato tem pouco tempo até, né? Uhum. Um jogador que abril, eu acho. Não faz 2 meses. E a renovação de contrato, inclusive, é decisiva para a saída, né? Exato. Por conta da multa, né? Exato. Sempre tem essa coisa, né? Às vezes o torcedor comemora a renovação de contrato, mas é sempre importante ler e fazer uma outra leitura de, assim, opa, alterou a cláusula?
porque isso pode ser um fator para a saída do jogador. Nesse caso e em outros casos, né, que vai um conselho. Sempre que renovou o contrato, será que você é tão bom assim mesmo? Dá a sensação de que ele está preso até 2027, até 2028. Qual a manchete é essa? O contrato foi renovado até 2030. E aí tem isso, se a multa é mais baixa, então você está liberado para sair quando você quiser, praticamente. Mas se você tiver mal, você está preso até 2030, né? Também. Mas isso é só um recado para o torcedor, né? Então, mas abala, né? Abala? Abala. A gente está falando de... Todas as vezes que a gente falava aqui das formações do Flamengo, das possíveis, a gente sempre tentava encaixar os outros jogadores. Jorginho, De La Cruz, até voltando no tempo. A gente sempre tentava encaixar os outros, mas a gente não pensava em tirar o Gerson. Quem vai sair vai ser... chegou o Alan, quem vai sair? Não sei. Não é o Gerson. Quem vai sair se chegar não é o Gerson. Por quê? Porque o Gerson é muito fácil a adaptação em qualquer lugar e é um jogador identificado, é um jogador vencedor, é um jogador titular de seleção brasileira. Agora até perdeu esse espaço. Capitão do time. Titular. Capitão do time. Pronto, obrigado. Você resumiu aqui 2 minutos do que eu estou falando. Obrigado. Mas é isso, né? Assim, e aí é uma baixa muito grave. O direito dele de sair, de buscar um outro horizonte, um outro caminho e tal, esse é um direito dele. E está assinado em contrato, ok. A gente pode confabular aqui em relação à ausência dele no time e a distância em relação à seleção brasileira. Mas eu acho que tem um outro ponto. Mas são outros problemas. Mas eu acho que tem um outro ponto que aí também eu acho que entra a bronca da torcida do Flamengo. Por que tem essa bronca? Não é normal ter esse tipo de negociação? Mas eu acho que é pelo comportamento. Porque já é uma relação que está desgastada de outros momentos. O que ele fez que causou... Eu acho que não em campo, mas assim, da relação do pai dele. Das declarações de outros dirigentes que expunham também essa questão da negociação. Então eu acho que nesse ponto, a torcida olha assim, não é que o cara... foi vendido porque era um negócio recusável. É porque já estava nessa chatura de negocia, não negocia, vai renovar, não vai renovar, e agora foi vendido. E aí o torcedor fica bolado. Senhor. Não? Você ia falar? É isso, né? Assim. É que aí é uma relação que quem cuida da carreira dele é o pai. Mas é que pro torcedor, eu estava hoje lendo as reações dos torcedores, né? Tirando os xingamentos, obviamente. Claro. Mas no sentido de assim, parecia que o cara tava fazendo um favor, assim, porque se ele tem uma relação com o pai, ele também pode falar pro pai, não tô a fim de... Pode fazer. Ele não é uma criança de 8 anos. Mas o que fez com que a torcida ficasse brava? O que foi? Essa ideia de repente, ele ter renovado e ter forçado a multa mais baixa, porque já previa uma saída, é isso? Exatamente, é esse o ponto para mim. Eu recebi algumas mensagens também de alguns torcedores do Flamengo e acho que a principal questão de revolta da torcida é que, na teoria, já tinha esse interesse antigo e que a renovação, depois de lá perturbarem, né, de entrar, né, o Marcão falar para a diretoria do Flamengo que a renovação está desvalorizada, o jogador, um dos menores salários e tudo mais, de entrar nessa questão com a diretoria de que já tinha esse interesse e ele diminuiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros a multa, justamente porque o Flamengo não chegou no patamar salarial que o staff ali entendia ser o bom, né? O que o staff gostaria que o Gerson recebesse. Então, na diminuição da multa salarial, é o que a torcida ficou com raiva, porque você diminuiu a multa e já tinha um interesse. Então, diminuiu a multa até onde o cacife de algum clube poderia pagar e o jogador sairia da equipe. É essa a revolta. Só que, eu pontuei segunda-feira e eu vou falar novamente. A questão esportiva, acho que a gente não precisa discutir. Sim. A questão esportiva, para mim, o Gerson perde. Porque aqui ele estava jogando no Flamengo, era capitão do time e era a vitrine, está ali na cara do gol para a seleção brasileira. Mas na questão financeira, e eu recebi mensagens desse tipo também, o Flamengo está vendendo um jogador de 28 anos por 25 milhões de euros à vista. O valor é alto. Você não consegue, não tem isso. Eu acho que o Mendel... Ô, Mendel, você chamou também? O Brasil se pergunta, como o Dorflex sabe onde dói? A dor do Daniel era vender pros gringos. What?
Deixa comigo. Chifão quente. E se a dor for intensa, deixa com Dorflex Max. 2 vezes mais potente. Yeah, I made it myself. Dorflex, vai em frente e deixa a dor com a gente. Chamei para colocar um outro ponto. A gente tem realmente essa informação de que na negociação o Flamengo não chegou no teto salarial que o Gerson gostaria, por isso houve essa redução da multa. Mas também a gente tem informação que o staff do Gerson ficou muito incomodado com essa versão de que foi uma opção do Gerson deixar o Flamengo. Até porque já houve uma proposta anterior do Zenit de 25 milhões de euros pelo Gerson. Então, sabedor disso, o Flamengo reduziu a multa exatamente para este valor. Então, de acordo com o staff do Gerson, o Flamengo já sabia que poderia perder o Gerson justamente nessa negociação, nessa redução da multa. Gostou das notícias de hoje? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui é Mengão em primeiro lugar. Até a próxima, nação.